Bom dia a todos, todas e todes. Iniciamos nesta manhã de sábado, 17 de abril de 2021, mais uma webconferência promovida pela Educação em Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC, projeto de ensino, pesquisa e extensão que promove a pós-graduação Lato Sensu Educação em Direitos Humanos da UFABC. Voltada à formação continuada de professores da educação básica e que já formou 800 educadores. O grupo de pesquisa homônimo, credenciado pelo CNPq, com mais de 50 pesquisadores de todo o Brasil, parcerias com prefeituras, instituições sociais e diversos coletivos, organizações sociais e culturais, produção de periódicos de difusão científica e cultural, publicações, cursos de curta duração, exposições, seminários, lives, eventos e materiais didáticos. Atrelado à educação em direitos humanos, temos também o projeto Africanidades, literatura infantil e circularidades, projeto de pesquisa, ensino e extensão sobre educação étnico-racial, que une educação em direitos humanos com arte e educação por meio da contação de histórias, música, arte e circularidade. Promove a educação em direitos humanos voltada às questões étnico-raciais, dando visibilidade à cultura negra e à construção de novos protagonismos a partir de uma narrativa decolonial e da educação antirracista, por meio das discussões de práticas pedagógicas amplamente ancoradas na nossa cultura popular e na arte-educação, como contação de histórias, jogos cooperativos, folguedos e brincadeiras de roda. Trazemos à tona o debate sobre novas perspectivas educacionais, tanto no aspecto formal quanto no não formal. Oferece formação continuada de professores de educação básica, principalmente educação infantil e fundamental, e de arte educadores e educadores sociais e populares. Promove uma rede de educadores formais e não formais, voltados à educação não racista e com troca de arte, eventos e informações dessas temáticas. Desta forma, convidamos a todos, todas e todes a seguirem nossas páginas no Facebook, Curso Educação em Direitos Humanos da UFABC e Africanidade, Literatura Infantil e Circularidade, onde vocês irão ter acesso a muitos conteúdos e a divulgação de diversos eventos que envolvem os respectivos grupos de pesquisa. Um minutinho, por favor. Registramos ainda nossos agradecimentos à equipe gestora do curso Educação em Direitos Humanos da UFABC, organizadores dessa webconferência e também aos intérpretes de Libra que nos acompanharão nesta manhã. Antes, no entanto, de iniciar nossos trabalhos, gostaríamos de deixar registrada a nossa solidariedade a todas as famílias das mais de 365 mil vítimas do Covid-19. Sintam-se acolhidos nesse momento de dor. Desejamos ainda a plena recuperação àqueles que ainda estão contaminados, mas estão em processo de cura, né? De uma cura lenta e às vezes dolorosa, e que nos coloca a nossa condição humana de fragilidade. Então, realmente estamos vivendo um momento muito difícil, e gostaríamos que ficasse registrado que nosso curso, nossos representantes, nossos palestrantes estão aí em solidariedade a todos vocês. Retomando nossa pauta, hoje nós vamos tratar do assunto Educação em Direitos Humanos, Direitos Humanos e o Projeto Político Pedagógico de Escolas e Organizações. E para tratar deste assunto, nós teremos a ilustre presença da professora doutora Cristina Milk Hashizumi e da professora Tatiana Estrela, que aqui está conosco nesta manhã.
Antes de fazer a breve apresentação, né, são currículos muito extensos, nós temos que fazer aí um resuminho rápido, devido ao nosso horário, né, nosso tempo de apresentação. Eu vou me apresentar, né, meu nome é Silmar Leila dos Santos, vou fazer uma rápida audiodescrição aqui. Sou uma mulher, me considero parda, né, sou por questões de identidade histórica, mas sou de pele clara, tenho cabelos negros, curtos, na altura do ombro, estou vestindo uma camisa verde, hoje, uma camiseta verde, uso óculos, tá? Estou sentada no escritório da minha casa, onde há ao fundo uma parede branca e também uma janela de alumínio. E do meu lado, acho que do meu lado direito, para vocês, fico sempre em dúvida, mas há um quadro de Gilmar Juarez, de uma mulher negra, e acho que é isso. Tá? Estarei aqui acompanhando vocês nesta manhã como mediadora. Sou doutora e mestre em Educação pela PUC São Paulo, leciono a disciplina de História na Educação Básica e também diversas disciplinas relacionadas à formação de professores em nível de graduação e pós-graduação. Atuo como pesquisadora e consultora na área de currículo, organização, gestão em política educacional e na educação em direitos humanos. Também sou integrante dos grupos de pesquisa Educação em Direitos Humanos e Africanidades e organizadora da coluna Grupo de Educação em Direitos Humanos da UFABC, da Contemporartes, revista de difusão cultural. Também sou tutora no curso de Educação em Direitos Humanos, né, no curso de especialização, desde 2015, e também docente. Sejam todos, então, muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos, então, à breve apresentação da professora doutora Cristina Milk Hashizumi. Ela é doutora e mestre em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, pelo Instituto de Psicologia da USP. Professora universitária em cursos de Psicologia e Educação, desde 2003. Tem experiência nas áreas de Educação, Direitos Humanos, Psicologia Escolar e Saúde. Saúde e Trabalho, com foco na gestão educacional e trabalho docente. É professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, onde orienta pesquisas sobre saúde de professores, saúde e problemas de aprendizagem, educação e direitos humanos. Desde 2015, é colaboradora no curso de especialização em Educação e Direitos Humanos da UFABC. É também professora formadora no curso de especialização em Educação Especial e Inclusiva, também pela UFABC. É co-organizadora de vários livros e também autora de diversos capítulos de livros e inúmeros artigos. É parecerista de revistas na área de educação, saúde coletiva e psicologia, e colaboradora da coluna do Grupo de Pesquisa Educação e Direitos Humanos da Contemporartes, revista de difusão cultural. Temos também a participação da professora Tatiana Estrela, que cursa especialização em ensino de filosofia e psicopedagogia, com foco em metodologias ativas de aprendizagem. É licenciada em filosofia e bacharel em ciências e humanidades pela UFABC. Tecnóloga em logística e transportes e técnica em nutrição e dietética. Desde 2013, atuou em 10 escolas, utilizando metodologias ativas e materiais digitais. É professora conteudista de cursos de graduação em educação à distância. Trabalha com ensino de filosofia na abordagem analítica, discutindo os problemas da filosofia e suas respostas por meio do uso da lógica e da argumentação. Entende a filosofia enquanto verbo, ato, ação, atividade, na qual o protagonismo discente é fundamental para o desenvolvimento das situações de aprendizagem. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa Educação em Direitos Humanos e pesquisadora da UFABC e pesquisadora da temática LGBTI+. Feitas essas devidas apresentações, né, muito resumidamente, volto a falar,
Desejo a todos, todas e todes uma ótima manhã de reflexões e aprendizado. Lembrando que as perguntas às palestrantes devem ser encaminhadas via formulário que está disponível na descrição do vídeo. Então, peço que todos e todos vocês entrem aí no link, façam suas perguntas, enviem suas perguntas, que faremos o possível para responder o maior número de perguntas até o final da nossa manhã. Assim, passo a palavra à professora doutora Cristina Miyuki Hashizumi. Seja muito bem-vinda, professora. A palavra é sua. Bom dia a todos, todas, todes. Gostaria de agradecer a presença de todos gostaria de agradecer primeiramente a comissão gestora do curso, por propiciar, né, que a gente consiga fazer um encontro, trocar ideias num sábado como esse, né, que apesar de muitas coisas estarem acontecendo, mas pelo menos a gente tem como nos confortar, trocando ideias, né, pensando em novas perspectivas, né, para a pandemia e para o pós-pandemia. Bom, eu sou uma mulher de pele amarela, tenho cabelos pretos, mais ou menos até a altura dos ombros. Atrás de mim tem uma estante de livros e um vaso de flores amarelas e lilás. Obrigada pela apresentação, professora Silmar. Eu vou estar trabalhando com vocês o módulo 4, que muitos de vocês já estão acessando pelo TDIA. Então, a palestra a webconferência de hoje foi intitulada por nós, então, Direitos Humanos e Projeto Pedagógico da Escola e Organizações. Aqui está o script da minha apresentação. Primeiro, então, nosso objetivo hoje é refletir sobre os projetos pedagógicos na escola e nas organizações, para além de questões técnicas e documentais, incluindo um debate sobre a formação em direitos humanos. Vamos falar um pouco sobre memória social, história e aprendizados, o Educar para o Nunca Mais. Vamos fazer alguns comentários a partir daí sobre projetos na escola e projetos em organizações. Vamos discutir o diálogo entre educadores e outros saberes. E, por fim, vamos pensar, né, como a formação pode se dar com esses diferentes olhares, né, um somatório que extrapola muito, né, tanto o olhar técnico quanto o olhar do educador. Bom, retomando, né, aspectos que vocês já estão estudando, né, no início desse módulo, nós sabemos que o Brasil ele tem um passado de colonizado, né, um passado marcado com muito autoritarismo, segregação, né? Começamos nossa história como um país subjugado, né, a um outro povo, né? Carvalho vai discutir, né, a questão da cidadania e também essa condição do brasileiro enquanto colonizado, né? Depois disso, a gente pode retomar aqui uma outra marca histórica, né, que foram os governos militares, né, de 64 a 85, em que nos deparamos com muitas práticas, né, de violação de direitos nos mais diferentes âmbitos, né, que acabaram propalando ideologias de governos autoritários, nazifascistas, que estavam em voga àquela época, né? Mas a gente traz toda essa questão histórica para a gente tentar entender como dar um sentido para isso, né? E o que a gente pode aprender com essa experiência, né?
esse autoritarismo que acompanhou a gente ao longo das histórias, né, e recentemente também temos passado por muitas situações assim, ele acontece e se distribui ao longo da nossa história, desde práticas colossais, né, ou macro, que nos esmagam, que nos achataram, que achataram os nossos antepassados, né, os nossos avós, bisavós e os primeiros que estiveram, né, desde o início da história do Brasil, mas até hoje a gente percebe tiranias do cotidiano, né? Então a gente vai tentar sair de uma análise mais macro, entendendo que essa experiência ela é necessária para que a gente ressignifique isso para nós, para os nossos grupos, para as instituições onde a gente atua, e trazendo até mesmo para o nosso cotidiano. Eu gosto, além desses autores que eu já falei no slide anterior, eu gosto muito da nossa saudosa professora Ecleia Bose, do Instituto de Psicologia da USP, que ela trabalha com psicologia social, e aí eu trouxe um trechinho para a gente refletir, né? Dizia a Ecleia no livro Memória de Velhos, em que ela estuda a memória social e coletiva, diz ela: uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência. Entretém a memória de seus membros, que acrescenta, unifica, diferencia, corrige e passa limpo. Vamos sublinhar aqui o passa limpo. Vivendo no interior de um grupo, sofre as vicissitudes da evolução de seus membros e depende de sua interação. Então, a Ecleia, ela entende que a memória é algo em transformação, tanto enquanto ela ocorreu, né, enquanto o fenômeno, o fato social aconteceu, mas principalmente hoje, né? Então, essa dinâmica entre as pessoas que participaram, seja no momento do fato, seja hoje, né, nessas interações coletivas, em grupos pequenos, isso tudo constrói essa memória coletiva. E aí ela, né, em outra parte, diz: o grupo mal pode constituir um apoio para a sua lembrança, pois se dispersou e cada um se integrou num meio diverso daquele que conheceu. Como salvar sua lembrança, se não escrevendo sobre ela, fixando assim seus traços cada vez mais fugidios? Então, ela reforça aqui a importância, né, do registro dessa memória e, ao mesmo tempo, uma necessidade de se discutir isso, né? Uma vez que é uma memória coletiva, as pessoas que hoje falam dessa memória não vivenciaram de verdade esses fatos, né? Eles trazem os registros que estão, né, seja na história oficial, seja em outros registros escritos orais, enfim. Então, se constrói, né, ou melhor, se reconstrói essa memória a partir dessas interações diversas, né? Então, é algo que precisa sempre estar reavivado nas nossas mentes, precisa sempre ser discutido, né? Isso eu falo muito para os meus alunos, né? Quando eles falam, poxa, mas para que estudar o passado? Para que estudar o regime militar? Para que estudar o nazismo, o passado colonial? Vamos virar essa página. O problema é que isso é uma marca da nossa história, então a gente não pode simplesmente desconsiderar, né, e começar do zero, porque nós somos o que somos com essas marcas. Então, pensar os direitos humanos a partir dessas marcas, né, seria estar refletindo tanto nos direitos civis, né, a vida, a expressão de liberdade, nos direitos sociais, né, o trabalho, a educação, que mais nos é interessante aqui, né, entendendo que os direitos humanos, né, como diz alguns autores, é um círculo uno e indivisível, né, ele perpassa vários setores, né, várias interseccionalidades, enfim, é algo muito complexo, né, que certamente o módulo 4 não vai dar conta, é por isso que é muito importante, né, a junção de todas as
todos os módulos que vocês vão estudar ao longo desses 2 anos, né? Uma coisa vai complementando, vai enfocando, né, uma abordagem diferente, de tal modo que ao final dos 2 anos vocês vão ter, né, essa noção mais completa, né, e ao mesmo tempo vão conseguir ter uma, né, vão conseguir produzir, né, uma compreensão sobre esse fenômeno tão complexo. E aí a gente pode pensar, né, especificamente nesse módulo, como planejar o projeto pedagógico através dos direitos humanos, né? Inclusive, esses projetos pedagógicos, vocês vão estar treinando, né, essa escrita, essa construção a partir dos relatórios de vivências, né, que vão estar que são exercícios que vão acompanhar vocês ao longo de vários módulos, né? Então, a gente pensar sobre como essa experiência do curso de Educação em Direitos Humanos nos impacta enquanto sujeitos, protagonistas, conscientes que somos, sensíveis que somos às questões dos direitos humanos, isso é muito importante, né? Então, os relatórios de vivência, eles vêm para nos ajudar a refletir sobre a nossa condição subjetiva em relação a todo esse processo que nós estamos passando. Trouxe também aqui um excerto, né, de um texto do Anthony Giddens, em que ele diz que numa sociedade pautada pela reflexibilidade, os currículos funcionam como fichas simbólicas a serviço de sistemas de peritos ou sistemas de expertise. Ao final desse curso, do curso como um todo, vocês vão ser especialistas em educação e direitos humanos. Então, uma vez que vocês vão ter essa expertise reconhecida, legitimada, documentada, qual vai ser a ação de vocês, né? Qual vai ser a ética, a intencionalidade, né, da atuação profissional de vocês, seja na educação, seja em outras organizações, como é que vocês vão tentar afetar as suas ações a partir de tudo isso que a gente vai discutir ao longo dos 2 anos. Bom, entrando então no projeto em si, né, a Tatiane vai discutir mais a questão do projeto pedagógico, né? Eu me propus aqui a falar mais do projeto como um todo, né, aplicado na escola e nas instituições, mas depois, sobre o projeto pedagógico, a Tatiane vai aprofundar um pouco mais. Um projeto, através de um projeto, ou melhor, fala-se sobre sua história, a simbologia e as percepções sociais a seu respeito. Então, a gente usa um projeto para colocar em prática nossas concepções, nossos olhares, tudo que a gente já aprendeu, seja tacitamente, seja na educação formal, seja na nossa vivência, né? Então, um projeto é algo muito poderoso, né? As pessoas estabelecerão um forte laço entre si, e esse projeto pedagógico, seja da escola ou das organizações, que vai trazer uma identificação subjetiva, mas também objetiva, esse projeto vai direcionar os sujeitos pertencentes àquela organização ou grupo, né? As diretrizes do projeto, né, vão se pautar em parâmetros que vão dirigir as ações, os julgamentos e as performances desse grupo. Quem está na escola, um projeto político-pedagógico, ele vai direcionar, vai ser a ética condutora da nossa prática. Por outro lado, quem estiver numa organização social, numa ONG, né, numa OCIP, vão estar atuando em trabalhos técnicos que parecem não ter nada a ver, né, com um projeto político-pedagógico, ou pode, não, a princípio, não se direcionar diretamente, mas um projeto pedagógico dentro de uma ONG, por exemplo, vai fazer toda a diferença e vai evitar que uma organização se perca, né, nos seus propósitos, na sua ética, na condução das suas ações. Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a concepção do projeto nos permite saber quem somos,
onde estamos e o que estamos fazendo por ele, né? Não só a mim, não só ao grupo que concebeu o projeto, mas as pessoas que estão sendo impactadas, afetadas e atendidas por esses projetos. Pensando no projeto político pedagógico na escola, né? Quando a gente fala de PPP, discutir o projeto pedagógico não se trata apenas de discuti-lo tecnicamente, né? Que partes ele precisa compor, como escrever, qual é a ordem, né, da escrita, mas principalmente é discutir a história daquela escola, a história daquele município, daquela comunidade, né, do entorno da escola, da comunidade escolar que está sendo atendida, né? Então, atuar na formação em direitos humanos deveria ser visto como um meio de construção de uma sociedade em que haja convivência empática, tolerante, ética e respeitosa em relação a essas diferentes visões de mundo, né? Uma outra discussão seria, né, o conceito de multiculturalismo, mas a gente se propõe, né, a ter uma visão tão empática à diversidade, né, a ponto de defender uma visão multiculturalista, né, ou seja, em que as diversidades elas têm os seus espaços garantidos, né, e ao mesmo tempo usados de uma forma responsável. Se a gente for pensar, por exemplo, né, nos projetos que acontecem nas instituições ou nas organizações, né, como as OCIPs, as ONGs, as OS, né, as organizações sociais, ou o terceiro setor em geral, né, se a gente for pensar nos sistemas de certificação dessas organizações, né, isso aqui, né, eu falando OCIP, ONG e OS, eu estou falando de um mar de instituições. Eu sei que muitos de vocês, né, 40% do nosso público de alunos do curso não trabalha diretamente com educação, está nas organizações, está no terceiro setor, ou está no serviço público atuando não diretamente na educação. E aí eu vou trazer, né, até como experiência, o próprio projeto político pedagógico do curso EDH, né? Foi algo concebido, construído, discutido pela equipe gestora, enfim, foi uma opção, né? Trazer essa diversidade, né? Ao longo dos 6 oferecimentos do curso, sempre se priorizou educadores, a formação dos educadores em direitos humanos. E nessa atual proposta, então, se avança no sentido de trazer para o debate, trazer para a participação, trazer para a reflexão pessoas que também são muito importantes no cenário social, que estão na sociedade civil, estão atuando, seja nas instituições públicas, seja em ONGs, né, que não são especificamente públicas, mas podem atender ao público, mas estão espalhados em vários lugares, em várias instituições, em várias organizações, em organizações que às vezes não têm um rigor jurídico, né, um estabelecimento jurídico enquanto uma formalização, né, organizacional, mas ainda assim são pessoas que estão atuando com outras pessoas e que é muito importante, tudo isso que a gente vem discutindo e que a gente no passado discutia só com educadores, nesse momento do curso optamos por trazer outros agentes para dialogar com a gente, né? Hoje nós temos, né, a gente tem muito orgulho de falar isso, temos jornalistas, temos comunicadores, temos policiais, assistentes sociais, temos os educadores, temos os agentes de segurança, enfim, temos uma diversidade muito grande, né, e foi proposital isso, foi muito planejado, muito construído e muito debatido, né. Então, tudo que a gente faz dentro de um projeto, ele tem que ser assim, ele tem que ter um planejamento a médio e longo prazo, né? O discurso que a gente quer passar, para quem a gente quer falar, a quem a gente quer atingir, né? Nesse sentido, os direitos humanos,
através dos projetos, eles servem como meio de construção de um projeto, através da materialidade de um olhar sensível ao respeito à dignidade humana, né? O exemplo que eu dou é a ONG, né? Eu vou falar aqui um exemplo que eu tenho acompanhado, mas que, como todo bom exemplo, é exemplar, né? Ele vai falar um pouco para a gente pensar como isso pode se tornar material, né? Porque a gente tem várias ideias, né? Muitas boas intenções, e na hora da gente colocar em prática, né? Se não houver um projeto que alinhe, né, essa concepção, os olhares, né, aquilo que eu acredito com aquilo que é factível, aquilo que é possível, né, as ações que precisam ser operacionalizadas, a gente não chega a lugar nenhum, né? E esse olhar sensível a respeito da dignidade humana, ele é o motor condutor para qualquer projeto, né? A gente ouve muito falar de ONGs, sejam ONGs mais institucionalizadas, que recebem verbas, por exemplo, públicas, mas a gente também conhece ONGs que são um pouco mais simples, né? Elas se motivam simplesmente pela boa intenção de ajudar as pessoas, não tem esse rigor organizacional que se costuma exigir, né, para que a ONG receba capital público, enfim. Mas ainda assim, né, é importante que as pessoas que estejam, né, e aí eu estou considerando que é uma educação não formal, né, essas pessoas que estão, não estão no chão da escola, mas estão né, em contato direto com as pessoas na sociedade, elas precisam ter antes discutido sobre direitos humanos, né, discutido sobre essas relações de respeito à diferença, respeito ao olhar do outro, a importância de um protagonismo consciente, né, que a consciência de que a todo poder existe um contrapoder, né? Nós não somos nunca unânimes e nunca podemos ter a soberba de achar que a gente tem a verdade, porque isso, né, a própria prática, as próprias atividades junto às ONGs, às OCIPs e às organizações sociais mostram que a população o tempo todo nos mostra, né, que aquilo que estava planejado, né, precisa de uma série de readequações, né? Então, nesse cenário, né, em que há muitos interesses, muitos saberes disputando espaços, né, frente a um poder, existe também um contrapoder, frente à organização social, né, frente à população, frente à sociedade, as pessoas elas têm os seus deveres e têm os seus direitos, né, isso precisa ser equilibrado. Então, é um cenário bastante complexo, né? O lugar de saber de vocês, né, enquanto futuros especialistas, nos impõe que a gente tenha, né, uma postura formativa e uma ética. E quando eu falo ética aqui, eu não estou falando de certo e errado, eu estou falando de uma linha condutora, né, baseada no que a gente entende que é algo justo para aquelas pessoas que a gente está atendendo nas organizações, né? Então, essa postura formativa nos espaços e grupos onde atuamos, ela é fundamental na construção e na concepção, na execução, na avaliação e no monitoramento desses projetos, né? Quando a gente está nesse processo, né, desde a concepção até a avaliação e monitoração, monitoramento, a gente propicia, a gente é chamado, né, para ter decisões. E é importante que, quando a gente tem essa sensibilidade aos direitos humanos, as nossas decisões, elas pesam a equidade, a participação, ou melhor, a coparticipação de vários lados,
né? Quem está concebendo o serviço, quem está recebendo o serviço, mas esse recebimento não é passivo, né? Ele precisa ser coparticipante. Então, é isso que eu chamo de sensibilidade, né? A gente precisa entender que esse outro, né, para quem a gente oferece esse serviço, né, ou esse direito social, né, esse outro também tem a sua parcela de participação, né, para que essa ação seja de verdade efetiva. Então, se a gente for pensar num projeto, né, no terceiro setor ou nos órgãos públicos, desde, como eu falei, desde o objetivo, o método, escolha dos sujeitos, né, que serão impactados pelas ações dos projetos, o próprio cronograma, as metas, né, que eu quero atingir, ou que a minha organização quer atingir, tudo isso precisa estar contaminado, no melhor sentido da palavra, precisa estar contaminado desse debate da educação e direitos humanos. Seja eu técnico ou educador, ou professor, né, eu preciso ter uma postura educadora, formativa, que acredita na transformação das outras pessoas, um olhar tolerante, né, de saber que em alguns momentos eu vou passar por situações muito difíceis, e nesses momentos eu preciso ter essa serenidade, né, como a gente vai ver ou viu no vídeo do padre Júlio Lancelotti, que ele vai colocar, né, a fraternidade como uma forma de comunicação que pode nos ajudar muito, né, a propalar essas diretrizes, né, essa postura formativa que a gente está discutindo ao longo do curso. Outro tópico, atender ao público não é um mero serviço a ser oferecido, a ser vendido, né, mas a gente tem que entender que a gente está participando de um direito, né, está facilitando que um direito seja atingido, né, que um direito seja usufruído com o mesmo compromisso, né, que nós teríamos se a gente estivesse representando, né, o Estado. Como se nós, com a mesma motivação, né, de propiciar que um direito social seja atingido, do mesmo modo a gente precisa, nas nossas ações, nas instituições, ter como parâmetro isso, né, uma linha norteadora em que a gente sabe que as nossas ações elas vão impactar não só naquele raio de ação das pessoas que a gente está atendendo diretamente, mas também, né, num segundo, num terceiro nível, né, nosso raio de ação ele tem esse efeito multiplicador, né, em que eu atendo uma família na Cracolândia, né, mas essa família vai começar a disseminar essas orientações que a gente fez, né, que aí vão passar para outras pessoas que jamais teriam acesso, por exemplo, né, a um serviço estatal, ou até que ela chegue, né, às repartições públicas. Isso pode levar muito tempo, né, e uma ação no terceiro setor pode fazer com que isso seja muito mais efetivo, né, e com pessoas que tenham a formação em direitos humanos, isso vai se tornar muito mais fácil, né, de se multiplicar para a sociedade como um todo. Então, é um pouco essa expectativa, né, que o curso tem da gente, né, enquanto pessoas que estão se formando, para que esse olhar sensível dos direitos humanos consiga se alastrar por vários braços da sociedade. Então, uma responsabilidade também, né, para a gente ter um olhar e saber diferenciar o que é público e o que é privado, né, o que é interesse público, o que é interesse privado, o que são instituições públicas, o que são instituições privadas, né. Todas as nossas ações, elas precisam sempre ter como pano de fundo, né, o nunca mais, né, como eu falei no início. Então, conhecer toda a história de violação de direitos, tudo que a gente vem estudando, tudo que a gente ainda vai estudar ao longo do curso, isso vai nos dar um background suficiente para que a gente não consiga ter aquele olhar ingênuo, né? Ele vai nos dar uma consciência, né? Uma consciência do perigo de que, se não formarmos pessoas para os direitos humanos, algo muito
pior, muito ruim pode nos acontecer, né? Então, essa consciência do nunca mais cometermos as atrocidades que cometemos no passado, esse olhar, ele tem que estar sempre muito vívido nas nossas mentes, mas também a gente precisa, né, fazer com que isso se enrede, né, pelo maior número de pessoas possível. As nossas escolhas cotidianas, gente, né, no nosso trato, né, com os nossos alunos, no nosso trato com aquele público que a gente atende no dia a dia nas nossas instituições, isso essas escolhas cotidianas, elas precisam estar marcadas pelo debate sensível aos direitos humanos, né? Todo o aspecto técnico, ele também tem um quê, né, de uma análise mais contextual. Escolher os meios, escolher os fins do meu projeto, tudo isso precisa levar em consideração, né, tudo essas questões que nós estamos discutindo aqui, né? Formar uma comunidade EDH, né, é uma meta, né, e essa meta, ela fala de uma formação em direitos humanos num médio prazo, pelo menos, né? Neste momento, nós temos uma comunidade de quase 500 pessoas, né? Incluindo tutores, professores, alunos, equipe gestora, enfim, na verdade, essa diferenciação é só uma diferenciação didática, né? Mas, na verdade, todos nós estamos o tempo todo aprendendo, nos deparando com obstáculos, né? Tentando vencer esses obstáculos, e tudo o que a gente faz, na verdade, é pensando, pelo menos, no médio prazo, né? Para que uma sociedade mais sensível, mais protagonista e também mais cônscia dos seus deveres, possa tornar material um pouco dessas coisas que a gente vem pensando, né? O objetivo comum de construir um olhar empático e fraterno para a educação em direitos humanos. Esse é um outro ponto importante, né? Que eu falei, né, do vídeo do Padre Júlio. Então, assim, como é que a gente pode se desafiar, né, a construir esse olhar mais empático, né, mais que ele consiga viabilizar uma comunicação, né, uma comunicação que seja fraterna e uma comunicação que atinja as pessoas que queremos atingir, né? Falamos que, já falei isso também, os projetos e vivências, né, tanto o projeto de TCC de vocês, quanto as vivências, né, os relatórios de vivências que vocês estão fazendo, serão reflexões privilegiadas para vocês pensarem, né, como é que todo esse debate que a gente faz está impactando em vocês, mas que pode impactar muito nos grupos, nas instituições onde vocês atuam. Então, a comunicação para a paz, né, essa preocupação que nós sempre precisamos ter de como passar uma mensagem de uma forma fraterna, empática, em relação a todas as diversidades, né, promovendo o multiculturalismo. Precisamos, para isso, né, para essa comunicação para a paz, reconhecer a interseccionalidade social, né, e esse conceito como um aspecto importante para a construção de uma coletividade sensível aos direitos humanos. Considerar aspectos como gênero, classe, raça, etnia, né, as deficiências em geral, a religião, enfim. A sociedade é muito diversa, né, ela é afetada por essas interseccionalidades, e isso tudo ela vai fazer toda a diferença na nossa atuação prática, seja na escola, seja nas organizações, né? Então, o projeto, ele também tem que vislumbrar isso, né? É uma forma de comunicação pacífica, empática, solidária com o público-alvo que nós atendemos. Todos vocês, nessa diversidade aí formativa, né, militares, assistentes sociais, jornalistas, agentes de segurança, professores, essa composição eclética, diversificada, foi um projeto audacioso
para atingir mais gente, para a nossa comunidade, né? Que até então, né, temos por volta de 500 pessoas, sem considerar as outras gerações dos cursos, né? E a gente pretende bater contra esse binarismo, né? A universidade não está separada dos movimentos sociais, a universidade não precisa estar contra os movimentos sociais, pelo contrário, a universidade, ela aprende com os movimentos sociais, né? O que a gente faz é ser um instrumento para canalizar as vozes, né, dos movimentos que são tão fortes, que a gente acredita que tem muito para nos ensinar, tem muito o que passar, inclusive para a academia, né? Só o fato da gente propor um curso nessas proporções, que é o EDH, já mostra que a gente está tentando fugir desse binarismo, né? A academia certamente não deve ser vista como algo longe desses movimentos sociais. A própria UFABC é uma prova disso, né? Então, temos aí, né, como uma ideia, né, para daqui em diante no curso, que temos um trabalho árduo pela frente, né, ainda temos mais da metade do curso, temos muitas oportunidades de debater, né, de construir novas concepções sobre, e aí eu coloco para vocês, né, nesse finalzinho da minha fala, como endurecer, mostrar a nossa posição, pero sin perder la ternura jamás, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Nas nossas vivências, nos projetos de TCC de vocês vão ter muitas oportunidades para demarcar posições, sem perder a ternura, né? E, ao mesmo tempo, fazer projetos maravilhosos que vão afetar não só quem trabalha junto com a gente, mas que tenha esse efeito multiplicador que eu falei aí no início da minha fala. Era isso que eu tinha para passar para vocês, muito obrigada. E eu só queria fazer uma última orientação, né, em relação às atividades que vocês vão fazer no módulo 4, que vão estar, já estão, né, disponíveis para vocês. As atividades referentes à webconferência, elas podem ser feitas ou individualmente ou em grupo de 4 pessoas, né? Aí vai de vocês escolherem. E a postagem da atividade, né, que vai ser um áudio ou vídeo, ela deverá ser feita por link. Vocês hospedam no próprio Drive de vocês, e aí na hora de postar lá no Tidia, vocês colocam o link com o material. Ok? Muito obrigada a todos, desejo um ótimo estudo, um ótimo módulo 4, e estou à disposição para você, depois para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, professora Cristina Miyuki Hashizumi, pela excelente explanação. Nós já temos alguns comentários parabenizando pela sua fala. Tá? Então, meus parabéns. Ao vivo, e continue enviando suas questões, pois na segunda parte da nossa web responde perguntas possíveis, tá? Nós vamos... e lembrando também que este formulário, ele está disponível também, esse vídeo, neste momento, gravado, né? Acredito que aí nas próximas 48 horas você ainda terá acesso ao link de questões. Ouvi? Sim? Então, realmente, só enfatizando e agradecendo a presença da professora doutora Cristina Miyuki. E agora passamos a palavra à professora Tatiane Estrela. Seja muito bem-vinda, professora Tatiane. Bom dia, obrigada, Silmar. É um prazer estar nessa manhã de sábado com vocês. Gostaria de agradecer
a equipe, a gestão, a todos e todes que possibilitaram esse encontro acontecer, né, no meio remoto. Fazer a minha descrição brevemente. Eu sou uma mulher parda de 36 anos, estou utilizando o vestido preto com listras brancas. Ao meu fundo, há uma parede branca com uma porta também branca. Do lado direito, um relógio cinza. Do lado esquerdo, uma cortina marrom. E vou conversar um pouco com vocês sobre projeto pedagógico, né? Eu gostei muito da fala da Cris, uma fala muito bem fundamentada, muito clara, muito caracterizada, detalhada sobre o que é esse projeto, a importância de construir esse projeto, o público que nós lidamos, seja ele público ou privado, né? A importância do caráter da esfera pública, né? Do caráter universal de toda essa discussão. E eu vou falar um pouquinho sobre o projeto pedagógico no contexto escolar, né? Eu sou docente no ensino médio, trabalho com disciplinas como filosofia, sociologia, projeto de vida, ciências humanas e sociais aplicadas. Aí vocês me perguntam, mas como assim ciências humanas e sociais aplicadas? A área do saber, de acordo com a BNCC, hoje é um componente curricular, né? Então, eu já trabalho no contexto da BNCC. E nesse contexto, gente, a gente precisa fazer uma reflexão muito urgente, né? Que escola nós vivemos, né? Nós que passamos dos 30, né? Que escola nós estudamos e para qual escola nós estamos indo, né? Como que tem sido, qual tem sido esse processo? E sem medo de enfrentar dogmas ou, né, tradições ou preconceitos, sem temer fazer as mudanças necessárias, né, para a construção da escola que nós desejamos. E o projeto pedagógico, ele é central para que isso seja efetivo, né? E por que é tão importante um bom desenho de um projeto pedagógico, uma reflexão honesta e executiva desse projeto? Ele não pode ser uma pilha de papel que enfeita, ele tem que ser real, né? Porque o projeto pedagógico, dentro de um contexto escolar, falando na educação básica, é o que vai trazer os princípios e as diretrizes para que aquela escola funcione, né? Para dar a direção para aquela escola. E no contexto do século XXI, né, alvorada do século XXI, de uma democracia digital, de tantas diversidades, de tantas questões e tantas incertezas, esse projeto pedagógico, ele tem que olhar para a questão da transdisciplinaridade. O que é isso que eu estou chamando de transdisciplinaridade? Transdisciplinaridade é uma questão epistemológica, né? Uma abordagem epistemológica do conhecimento que olha para além das disciplinas, e não só para além das disciplinas. Ela trata o conhecimento de uma forma aberta, integrada, dialogando muito com os 7 saberes necessários para a educação do futuro, de Edgar Morin. Ela vem pensar o conhecimento para além dos paradigmas anteriores, né? Seja o paradigma medieval, uma educação voltada para certas classes, ou o paradigma moderno, que se pretendia o iluminismo, a abstração, mas se desconectava do cotidiano. É uma educação, pensando na transdisciplinaridade, que olha para o contexto de construção do conhecimento, o contexto das vivências desses alunos, desses professores e demais agentes do espaço escolar. Então, a transdisciplinaridade, ela busca esse conhecimento holístico,
Esse conhecimento que vai olhar o cultural, o social, o técnico, o político, o científico, o mítico, ela não se desconecta. O vivencial, o corporal, a experiência, a sensibilidade e a razão, né? Pensando na questão, na Carta da Transdisciplinaridade, uma questão que é colocada, uma ética transdisciplinar, que ela recusa qualquer atitude que rejeite o diálogo, né? A ética transdisciplinar, ela se coloca como dialógica, independente de quem esteja falando, né? Então, o cientista, o religioso, alguém da esfera econômica, alguém da filosofia, não importa. Todos esses agentes são chamados à mesa de diálogo, porque na ética transdisciplinar, o ouvir, o saber, ele é construído compartilhando. Inclusive, essa ética transdisciplinar, ela já está presente muito no dia a dia dos trabalhadores, dos profissionais do mercado, que já verificam a necessidade de se trabalhar em equipe. E eu vou além, não é só a necessidade, o inevitável, né? Essa questão da pandemia, ela trouxe para a gente, de forma irrefutável, a necessidade de saber trabalhar com as tecnologias e lidar com as adversidades diante da falta de uma infraestrutura adequada e a necessidade de trabalhar em equipe, né? E trabalhar em equipe, ouvindo, saber ouvir, aprender a aprender diariamente, respeitando as alteridades e olhando, né, um objetivo comum, construir um objetivo comum. Então, transdisciplinar é uma abordagem epistemológica de construção de conhecimento em que eu coloco de lado a minha especialidade, a minha vaidade, o meu conhecimento seguro e eu me coloco no local da incerteza. Eu me permito utilizar outros métodos, outras linguagens, construir um conhecimento com outros agentes que não necessariamente apenas os acadêmicos. Estou dizendo, seja o movimento social, grupos religiosos, comunidades, se permitir a ouvir e construir esse conhecimento. Claro que tudo que eu estou colocando é radicalmente diferente do que a gente vê, infelizmente, em algumas instituições, mas é o que está posto, né? É o que está colocado como demanda. E por que essa questão da transdisciplinaridade, ela se coloca dentro do projeto pedagógico? Porque o mundo não tem problemas que sejam só da matemática, ou só da química, ou só da biologia, ou só da história. Os problemas no mundo, eles são complexos, e eles envolvem diversos saberes, diversas competências. Então, a gente tem que olhar para o projeto pedagógico e pensar não apenas o aspecto técnico de uma ou outra área. Nós temos que fazer a conexão entre os saberes, entre as áreas, né? E preparar, eu trago também um lembrete, não quero ser alguém que traz palavras duras, mas nós estamos diante de um desafio de construir uma pedagogia da reflexão, não apenas de intervenção. O que eu estou chamando de uma pedagogia da reflexão? É uma pedagogia que ela se coloca a construir conhecimentos com toda a comunidade, os discentes, os docentes e demais agentes, mas sem verdades, e para um mundo desconhecido. Então, não é um desafio pequeno, né? Eu estou preparando profissionais, estudantes e pessoas e cidadãos para um mundo desconhecido. Eu não tenho verdades. As mudanças tecnológicas e de avanço no nível de conhecimento, de
especialização exigem cada vez mais pessoas preparadas para mudar todos os dias. E isso precisa estar claro no projeto pedagógico. Essa abertura radical e uma abertura que exige que todos que estejam envolvidos, tanto na confecção quanto na execução desse projeto, assumam, vistam a camisa para que isso avance. Então, eu parto desse ponto inicial, que é uma questão epistemológica, né? Do conhecimento. Que perspectiva de conhecimento estamos falando? Para, a partir daí, trazer algumas questões que se conectam com essa questão da educação e direitos humanos. Foi colocado para vocês, muito sabiamente, um modelo de educação que nós estamos pensando para evitar outras situações que nós já vivemos, né? Sejam os nazismos, fascismos, extermínios, intolerâncias, ódios e visões que hierarquizavam as pessoas, os grupos sociais, os conhecimentos, valorizando alguns e desvalorizando outros. E tudo isso que está sendo trabalhado com vocês, eu fiquei ouvindo a fala da Cris e pensando no meu cotidiano escolar, porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo em sala de aula hoje em dia, né? Não sei se todos têm ciência, espero que sim. Nós estamos em implementação da Base Nacional Comum Curricular, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. E nessa Base Nacional Comum, há uma reestruturação completa do modelo, né, de se dar aula. O que é dar aula? O que é ser professor? O que é ser aluno? Conteúdos deixam de existir, passam a existir competências e habilidades e saberes ou objetos de aprendizagem. E lá nas competências, o que está colocado, né? Nós temos 10 competências gerais, além das competências específicas das diversas áreas. Tem tanto essa questão que eu citei do conhecimento, né? Essa conexão do conhecimento físico, social, cultural, digital. Para você entender a realidade, você precisa se abrir para os diversos modos de produção do conhecimento. A questão da empatia e cooperação, né? Fazer-se respeitar. As pessoas precisam aprender e nós temos que olhar no projeto pedagógico esse componente, né? Os indivíduos em suas singularidades devem ser respeitados e respeitar os outros e os direitos humanos, acolhendo, valorizando a diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, isso é fundamental para a construção desse projeto. A questão do autoconhecimento, do autocuidado, que a gente pensa muito isso também no projeto de vida, tanto a saúde física, mental, emocional, a autocrítica, como eu expresso minhas emoções, quais são as emoções que eu tenho tido e por quê, né? E como que eu lido com as emoções dos outros. A questão da cultura digital, como que é criar no digital de uma forma crítica, não assumindo o que vem de forma não analisada, reproduzindo fake news ou comportamentos autoritários, comportamentos agressivos, a reatividade que muitas vezes nós vemos no contato. Como que eu coloco afeto nessa comunicação que é digital, que ela já é uma comunicação diferente do que nós estamos acostumados, para que se torne algo profundo e real, cada vez mais real, né? A importância da responsabilidade da cidadania, entender que nós somos indivíduos que estamos inseridos em coletivos, que temos que ter autonomia, flexibilidade, resiliência e determinação para a consecução
consecução dos objetivos, e isso precisa também estar exposto nesse projeto. E vejam que eu repito muito a questão do projeto, né? O projeto. Por que eu falo tanto e enfatizo a necessidade de clareza e transparência? Para que esse projeto seja assumido e executado por todos que tenham acesso a ele. Não seja, como eu já citei, um documento que as pessoas entendem que está lá por uma mera obrigação legal. O projeto precisa ser vivo, senão ele não faz sentido. Por que ele precisa ser vivo? Porque nós precisamos cumprir um dos objetivos da educação, que é construir uma escola democrática, né? Fazer uma gestão democrática que traga as demandas reais de uma determinada comunidade escolar, que é diferente de outra, que permita a interação, a disputa de ideias, o esclarecimento desses princípios que eu trouxe para vocês, inclusive olhando para a BNCC não como uma mera burocracia, né, mas como um caminho, né, que vai nos permitir atingir muitas das coisas que nós demandamos por muitos anos na educação. Seja um ensino que não se reduza à abstração, que desvalorize as experiências dos alunos, seja um ensino que esteja voltado a uma construção coletiva e que valorize os ritmos de aprendizagem diferenciados. Um ensino que olhe para a Revolução 4.0 e não tenha uma postura tecnofóbica, né? E não pode usar celular em sala de aula, a tecnologia é um problema. Não. Esse ensino, para uma democracia digital, ele deve ser construído amparado com essas tecnologias. Acolher e ensinar os jovens e estudantes e das demais idades a usar os diversos recursos de pesquisa, diferenciar o que é um plágio de uma citação direta, aprender a usar as fontes de pesquisa, aprender a lidar com as singularidades, né? Cada dia que passa, há uma série de alterações nos grupos, nas linguagens, nas vestimentas, no modo de se comunicar, de se portar e de se identificar, né? De tantas mudanças que vivemos, um autor que é importante para a gente pensar um pouco nesse assunto, Stuart Hall, vai nos trazer sobre a identidade cultural na pós-modernidade, que é uma identidade que ele já começa a dizer que não podemos olhar só como identidades fixas, né? E o sujeito moderno, e o pai, o trabalhador, o senhor, o patrão, o legislador. No contexto da pós-modernidade, ou modernidade líquida, como assim preferirem, a gente tem que olhar para processos de identificação. Tamanho, grau de mudança e alteração das pessoas. E esses processos, eles não são totalmente racionais por uma ótica moderna e cartesiana, eles são processos emocionais, eles são processos contraditórios, paradoxais, envolvidos com incerteza. E como que a gente vai lidar com essa singularidade? Será que a gente precisa de um catálogo dizendo A, B, C, D, F, G, tipo de pessoas, eu devo tratar assim ou de outra maneira? Eu creio que não, né? Quando a gente olha para o projeto, ele tem que ser aberto de tal maneira que qualquer novo grupo ou nova identidade que venha a surgir seja acolhida, né? Uma escola aberta para mudança, que ela já tem isso como pressuposto. A mudança não é algo que gera incômodo, a mudança se torna a nossa rotina, o nosso cotidiano, né? Cito casos que eu lidei no meu cotidiano escolar. Um aluno ou uma aluna solicita para que se use um nome X ou Y, que é diferente do cotidiano, né? Uma aluna pediu, por exemplo, para usar o nome Luz,
enquanto não se identificava, independente do que essa aluna faça como escolha ou se enxergue, qual que é o nosso papel, né? É acolher e entender a importância que aquela nova identificação daquele sujeito tem e olhar sem entrar no processo pedagógico. Os sujeitos sendo acolhidos, tendo espaço de recepção, as coisas fluem com uma naturalidade tão grande. Eu diria que o esforço que se tem, infelizmente, numa sociedade como a nossa, tão polarizada, em querer negar direitos, ou querer colocar em disputa narrativas, ou querer ridicularizar opções, é difícil entender, né? Porque é algo que não vai mudar nada para quem vai citar essa pessoa. Não é nenhum esforço absurdo, né? Mas para essa pessoa isso tem um significado muito grande. Então, olhar para essas singularidades. E quando eu falo de singularidades, é num olhar para além das pessoas com deficiência, para além das pessoas negras, mulheres, LGBTQI+, as diversas etnias indígenas, diversos grupos, é olhar para o ser humano na sua condição mais plena, enquanto um sujeito que pode ter voz, que pode existir como assim decidir e achar melhor. E olhar para essa escola do século XXI, tão cheia de desafios, né? Eu já coloquei o desafio epistemológico do conhecimento transdisciplinar, trouxe as questões das competências gerais da BNCC e o desafio de construir uma escola pronta para o século XXI, dialógica, tecnológica, aberta, rica, culturalmente, que ensine a questão da identidade terrena, que lide com as questões da sustentabilidade, as questões geracionais, as questões de saúde, uma educação do futuro que permita nos olhar, um olhar entre nós como uma família global, como nos coloca muito bem Edgar Morin. Olhar para o princípio da incerteza, né, sobre os preceitos definidos pela ciência, a ciência cartesiana, que muitas vezes nos coloca de uma forma binária, certo, errado, uma ou outra posição. Mas não é assim que o mundo do século XXI funciona. O avanço do saber, ele exige que nós olhemos para a incerteza como algo posto, né? A questão também de olhar para a nossa educação e a questão da incompreensão, as questões etnocêntricas, egocêntricas, essa questão de se focar no sujeito cartesiano, também para algo a ser superado. Ensinar a cidadania terrestre, né, a democracia, o diálogo. Então, olhar para esse projeto pedagógico como algo vivo e algo urgente. Então, quando eu vejo essa fala da Cris sobre as especificidades dos direitos humanos e olho para o projeto escolar atual, projeto político-pedagógico atual, contemporâneo, ano 2021, eu não consigo ver desconexão. Eu assumo, né, a responsabilidade em dizer que a escola que não esteja seguindo esses parâmetros, ela não só incorre em ilegalidade, como ela está completamente equivocada, né? Porque como é que você vai construir um projeto pedagógico atual sem olhar para essa construção do saber que integre os sujeitos e os saberes? Então, a palavra do momento é integração, acolhimento, respeito, diálogo, esse olhar transdisciplinar,
essa ética transdisciplinar, para que a gente possa construir um conhecimento que seja útil, que seja rigoroso, sistemático e que dê conta dos desafios do século XXI, que são desafios que eu lembro quando eu estava concluindo a minha graduação, eu fui preparada para um modelo de escola com documentos vigentes naquele momento e num certo desenho pedagógico. Não se passaram 2 anos, eu tive que dar aula numa escola completamente diferente, num contexto de pandemia, online, aulas remotas, muitas vezes também aulas mistas com público remoto e presencial, algo que eu não fui preparada. Então, esse projeto pedagógico ele tem que preparar os sujeitos para esse contexto de mudança e para esse contexto em que as pessoas participam, as pessoas constroem e você não é mais detentor do saber, porque tem títulos ou porque ocupa cargos e posições. Você, enquanto docente, enquanto partilhante, enquanto mediador, você é um assistente de construção do conhecimento, um pesquisador, que ao lado de outras pessoas vai orientá-los com as suas competências e também vai se desenvolver. Então, não estamos prontos. Eu sei que é um pouco constrangedor, né? Falar não estamos prontos, mas é no sentido de que nós temos que estar abertos para nos refazer. E isso não é um problema. Isso está ok. Isso faz parte do processo. Nós estamos sempre em direção ao aprimoramento, à excelência, ao acolhimento, à construção dessa escola do século XXI, a construção desse projeto pedagógico que seja vivo, que seja conectado a esse futuro que já está presente, né? Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que participaram, e enfatizar que eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse projeto, dessa aula, dessa webconferência, porque eu sei que as pessoas que estão atrás desse empreendimento social, científico, acadêmico, cultural, social e político, elas lutaram muito para que isso pudesse ocorrer e neste contexto. Por isso que eu peço a vocês, valorizem muito algo que poderia não estar ocorrendo. E está ocorrendo, já é de uma ousadia inadmissível num contexto tão acirrado, num contexto de tantos absurdos e contradições inimagináveis há anos atrás. Mas é um contexto que nós temos que lidar com sabedoria, com a cabeça erguida e fazendo uso de todo o nosso conhecimento, respaldado cientificamente, de forma sistemática e rigorosa, para fazermos os enfrentamentos, as argumentações necessárias e os posicionamentos que nos fazem sujeitos políticos, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, enquanto pesquisadores. Muito obrigada, e eu passo a palavra agora para a nossa mediadora, para que ela dê os devidos encaminhamentos. Obrigada. Obrigada, professora Tatiane. Um prazer ouvi-la, né, numa rica apresentação. Eu resumiria de fala de resistência, né, tratando da questão da resistência em que passamos neste momento, né, somos um grupo de resistência. Enfim, vamos então ao momento das nossas perguntas, né, volto a repetir que o formulário de perguntas, para envio de perguntas, está na descrição deste vídeo e estará disponível até 2 dias antes do fechamento do módulo 4.
ok? Então, vocês, mesmo que durante a semana, nos próximos dias, surjam novas dúvidas, o formulário estará lá disponível para que vocês insiram suas questões e, posteriormente, recebam suas respostas por e-mail, ok? Muito bem, então, eu tenho um bloquinho aqui de questões. Eu acredito, vou colocar minha sugestão, que a primeira questão é para a professora Tatiane, a segunda questão para a professora Cristina, e acredito que a terceira seja para as duas, tá? Vou colocar para vocês, mas fiquem à vontade, ok? Então, nossa primeira pergunta vem da Lilian Soares, do Polo Jaçanã. A Lilian faz a seguinte pergunta: como o projeto político-pedagógico das unidades escolares devem ou deverão, né, ou poderão, abarcar todas as especificidades das crianças, das famílias e de toda a comunidade escolar? Ok? Nossa segunda pergunta vem da Júlia Aparecida, do Polo São Rafael. Como a relação com os direitos humanos pode interferir nas atitudes das pessoas? Qual o peso da consolidação de uma cultura de direitos? Oi, caiu minha conexão, mas acho que voltou já, né? A terceira pergunta é como implantar no chão da escola práticas interdisciplinares em momentos sombrios. Essa pergunta vem da Lívia Laene, do Polo Diadema. E um comentário aqui de agradecimento à professora doutora Cristina pelas contribuições que nos trouxe nesta manhã. A questão da diversidade e do multiculturalismo na escola. Penso ser desafiadora, porque necessitamos desconstruir alguns paradigmas culturais enraizados nas pessoas, nos educadores, nos pais e comunidade escolar. E concordo que a educação tem um papel social muito importante na construção de uma cultura em direitos humanos. É o comentário da Aline Costa, do Polo Jaçanã. Com a palavra, professoras. Eu posso começar respondendo? Por favor. Tá. Então, é uma pergunta desafiadora, né? Como o projeto das unidades escolares devem ou poderão abarcar todas as especificidades? Então, gente, tudo é muito, sempre, né? A gente sempre tem que olhar para um horizonte. Sair de um modelo de escola em que o projeto pedagógico era um papel burocrático, que se tinha que cumprir legislação e que atendia quais interesses não sabemos, né? Ou da gestão, ou do Estado, do governo, ou de grupos de professores, ou de uma equipe técnica, enfim. Nós estamos saindo de um modelo, de um projeto pedagógico que não atendia de forma clara a ninguém, né? Na verdade. E estamos construindo uma proposta democrática, né, de gestão democrática, de um projeto pedagógico que busque atender os anseios da comunidade. Para isso, a escola tem que abrir as portas, para isso, a escola tem que se atentar a tudo que foi colocado sobre a BNCC, né? A escola, ela tem que se comunicar, ela tem que acolher, ela tem que ouvir. O conflito, ele tem que ser tratado como algo a ser estudado, a ser partilhado, o emocional e o racional. Então, cada vez mais essa escola, ela vai ter que ser uma escola comunicante, uma escola dialógica, uma escola que tenha o seu site, que tenha o seu blog, que as famílias cada vez estejam mais conectadas, haja uma escuta sensível, né? Uma escuta empática dessas famílias, não se trate apenas como demanda,
né? Repensar as reuniões pedagógicas, o pai, a mãe, os familiares, eles não podem ser chamados na escola apenas para falar sobre um comportamento indisciplinado do aluno, ou para apontar, olha, o dia do boletim, o dia do juízo final. Não, gente, a perspectiva é outra. A perspectiva é convidar essas famílias a conhecer a unidade escolar, participar de uma aula, trazer uma contribuição. Isso é possível, isso é realizável. É algo que cada vez mais nós temos abertura pela legislação, pela BNCC, para construir essa escola que não se isola, que não é um muro com portões enormes e uma segurança extrema para isolar do contexto. A escola está inserida na cidade, na comunidade, e nós devemos abrir esses portões cada vez mais. Então, os meios devem ser pensados, obviamente, mas alguns caminhos eu já coloco. Superar a questão da reunião pedagógica como algo burocrático, pensar cada vez mais momentos de interlocução, acolhimento e ouvir a todos, né? É importante ouvir e buscar soluções coletivas. Eu acho que esse é um caminho que nós devemos seguir. Em algumas instituições isso já tem sido encaminhado, né? Esperamos cada vez mais e mais instituições consigam construir esse projeto com uma gestão democrática. Acho que é isso. Posso emendar já, Silmar? Bom, obrigada pelas perguntas. Bom, eu acho que é um desafio, né, para todos nós, como fazer com que as pessoas, como fazer com que essas diretrizes, né, que a gente propôs aqui, afetem a relação, né, das pessoas, e principalmente nesse momento sombrio em que a gente vive, né? Lívia colocou isso muito bem colocado, né? Acho que a pandemia, somado a um momento político complicado, às vezes faz com que a gente tenha algumas reações agressivas, né? Afinal de contas, todos nós somos humanos, mas eu acho que a gente não pode se deixar levar só pela emoção, só pela raiva, né? E não cometer atitudes, né, às vezes violentas, né, ou até atitudes das quais a gente pode vir a se arrepender por conta desse sentimento, né, que a gente está vivendo. Uma das respostas que eu vislumbro aqui, não sei se a Silmar concorda comigo, mas eu acho que é aproveitar esse momento, né, de coletividade. Nós estamos em tantas pessoas pensando juntas, né? Então, assim, temos muitas pessoas em quem nos amparar, com quem trocarmos ideias, né? Os fóruns são para isso, no TIDIA, a gente vai ter muito espaço para conversar, né, sobre esse momento que a Lívia chamou de sombrio. E eu acho que é unir forças, né? Tem pessoas que pensam como nós, tem pessoas que acreditam que é possível, tem pessoas que conseguem, né? Mesmo nesse cenário tão adverso, tem pessoas que conseguem, sim, passar por eles com uma certa serenidade, mas sozinhos realmente é muito difícil, né? Todos nós estamos com a nossa saúde mental de alguma forma abalada, né, afetados pela pandemia, pelos discursos né, que a gente ouve aí muito radicais, mas eu vejo que a solução é pela coletividade. E o curso de EDH, né, eu acho que nos propicia isso, né, esse compartilhamento, trocar ideias, né, positivas, pensando não em simular uma realidade paralela, pelo contrário, né, a partir dessas questões complicadas que nós estamos vivenciando, da gente se embasar, né, refletir, se amparar uns aos outros
e aí formar uma rede coletiva para que a gente consiga pensar em possibilidades, né? Realmente, Lívia, essa sua provocação, né? Eu acho que é para todos nós pensarmos, né? Eu vou devolver essa pergunta para que a gente consiga pensar e construir uma resposta coletiva, né? Que tem a ver com o interesse do público. Acho que era isso. A terceira pergunta, eu joguei para as duas, mas fiquem à vontade também. Querem que repita? Eu acho que eu posso comentar, né? Eu acho que tem tudo a ver pensar as práticas inter e transdisciplinares nesses tempos sombrios, né? Porque são práticas, mobilizar esses saberes, esses conhecimentos, olhando o contexto que a gente está vivendo. Eu vou citar um caso que nós trabalhamos lá no início da pandemia, em março de 2020. Nós tivemos um anúncio repentino de que da noite para o dia iríamos para o remoto. Foi assim, de uma semana para outra houve esse aviso. A primeira coisa que a gente trabalhou foi a questão da pandemia, os históricos, as características históricas, sociais e culturais, a área de ciências da natureza pegou a parte dos fundamentos epidemiológicos, então nós fizemos todo um trabalho transdisciplinar aproveitando aquele contexto. Teve o carnaval, como que vai ser o carnaval? Não vai ser o carnaval? Como que é o carnaval nesse contexto? Como que as pessoas vão trabalhar com a cibercultura? Então, é pegar o seu dia a dia, né, fatos que ocorrem no seu dia a dia e linkar os conhecimentos. Às vezes parece algo muito difícil e elaborado de se fazer, não, gente. É o conhecimento a partir da vida, é o conhecimento a partir de uma situação que ocorreu na sua semana, de um fato que ocorreu na unidade escolar ou na organização. Então, é linkar, cada vez mais construir o conhecimento de uma forma que nem pareça uma aula, nem pareça uma situação de aprendizagem tão natural que você fala, mas eu estou aprendendo, nós estamos conversando, nós estamos construindo um vídeo, fazendo um roteiro, fazendo um jogo, é algo leve, é algo que tem conhecimento científico embutido, e as pessoas aprendem dialogando e construindo. Como eu já coloquei, mas sem verdades. É importante que a gente tenha essa abertura, né? Construir cada vez mais de uma forma didática, lúdica, aberta, sem precisar daqueles instrumentos de avaliação tradicionais, como aquela prova, que é um terror, né, que avalia o quê. Existem formas de avaliar muito mais interessantes, engajadas e que demonstram o envolvimento dos sujeitos. E estamos construindo, já bastante material colocado nas redes, né, experiências que estão sendo realizadas, mas o caminho é esse. Eu diria como não implementar práticas transdisciplinares no chão da escola. Eu não consigo enxergar uma prática que morra na apostila, né, ou morra no conteudismo. Eu acho que isso é algo que já ficou para o passado, quero crer eu. Obrigada. Obrigada, professoras. São processos, né, de formação contínua, acredito eu, né? Estamos aprendendo, estamos no processo de ensinagem e de aprendizagem, né? Que se consolida diante da diversidade, diante dos novos tempos, né? Precisamos estar atentos e entender que estudar e se formar e se instrumentalizar de conhecimento é algo que é para a vida toda. Vamos, então, para uma segunda rodada de perguntas. Eu dei uma olhada aqui, eu acredito também que a primeira pergunta seja também
acredito, mais voltada para, ok? É da Oi, acho que voltei. Então, vamos à pergunta, por favor. Acredito que a primeira pergunta caiba à professora. Em mais de 20 anos de docência em escola pública, vi os PPPs antes e depois. Voltamos. Isso. Em mais de 20 anos de os PPPs antes e depois da LDB e vi seus avanços na missão, visão e propriamente nos estudantes que deseja formar. Lá no documento está feito e dentro da lei. Creio que a dificuldade de realizar a educação em direitos humanos nas escolas seja colocar o que está escrito no PPP em prática. Como fazê-los em instituições que muitas vezes apenas mudam a data do PPP? Vem o Polo São Rafael, do Geilson Sampaio. Sou formado há quase 10 anos no serviço social, já passei por várias instituições públicas e privadas e terceiro setor. E nessa trajetória, nunca me deparei com o PPP dessas instituições. Muito com a comunidade atendida. Como documento elaborado, aplicado, não consegui do meu ouvir. E temos agora 2 comentários. Ok, vamos lá. Vou tentar novamente com os comentários. A pedagogia de reflexão mencionada pela professora Tatiana Estrela me lembrou a professora feminista Bell Hooks. Pedagogia engajada como modo de ensinar em todos as intersecções e gênero que perpassam o chão da escola. Esse comentário é do Lucas Antunes, do Polo Alvarenga. E temos também o comentário do Edson dos Santos. Estou achando muitíssimo interessante a fala da professora. Estou entendendo o PPP de outra forma, como algo que aponta caminho, diretrizes e mostra a cara da escola, da organização e de outros dos Santos Polo Meninos. Como dei uma travada, eu vou repetir a primeira pergunta da professora Tatiane, ok?
Quer que eu já coloque, faça a pergunta? Por favor, Tatiane, obrigada. Tá? Obrigada. Então é o seguinte, a primeira pergunta é, em mais de 20 anos de docência em escola pública, vi os PPPs antes e depois da LDB, né, e vi seus avanços na missão, visão e propriamente nos estudantes que a escola deseja formar. Lá, documento, está tudo perfeito e dentro da lei do EDH. Creio que a dificuldade de realizar a EDH nas escolas seja colocar o que está escrito no PPP em prática. Como fazê-lo em instituições que, muitas vezes, apenas muda a data do PPP ano após ano? Uma pergunta da Tainá Giordano, do Polo Jaçanã. E aí, eu vou começar a responder, né? Eu vou dar uma notícia triste, tá? Você vai ter que brigar, e muito. Eu vou falar pela minha trajetória, e a minha trajetória desde a graduação. Eu sou licenciada pela UFABC, mas já estudei em outras instituições. Em todas as instituições eu tive que brigar, eu tive que ir lá lutar para conhecer o projeto, para conhecer as normas, para conhecer as concepções e para que elas fossem respeitadas. Então, há uma disputa interna. Eu queria deixar claro para vocês que essa ausência, que a outra pergunta também coloca esse assunto, né? E onde está o projeto? Não vimos o projeto. O projeto é perfeito, mas não é executado. Também é uma ação política, né? Há uma ação política no sentido de que, assim, olha, a escola tem que ser democrática, a gestão tem que ser democrática, o projeto pedagógico coloca um monte de coisa que eu não acredito, mas que eu tenho que seguir enquanto gestora. Então, infelizmente, não foi possível ou está sendo feito na medida do possível. Né? Muitas vezes, essa falta de construção de projeto coletivo ou o projeto que é perfeito, ele é ruim, porque as pessoas não são perfeitas, as comunidades não são perfeitas, as necessidades não são perfeitas, e há sempre disputa. Por isso que a gente tem que pensar na construção de algo que dê um norte, mas que seja real. Eu lembro que eu fui fazer um estágio, eu tenho um hábito, não sei se eu sou um pouco burocrática, de todas as instituições que eu trabalho, eu quero ver os projetos, os documentos, eu quero entender a história daquela instituição, onde é que eu estou pisando, né? E aí, eu lembro que eu fui fazer estágio numa instituição que eu tinha uma comunidade que quase metade dos pais vivia numa situação de extrema pobreza e uma parte considerável eram analfabetos. Então, assim, vocês entendem a importância de eu olhar para esse contexto, para eu pensar minha prática pedagógica, para que ela seja efetiva? Sem eu olhar para a comunidade, eu não consigo ter uma prática efetiva. Não tem sentido eu ir para uma sala de aula e eu pensar, eu vou atuar numa escola ou numa instituição, se eu não tentar atender as necessidades dessa comunidade. Então, assim, é impossível você olhar para esse projeto perfeito, lindo e maravilhoso e você realizar, porque ele já de saída não é algo construído pela comunidade. Nós temos que ter esse desafio, pautar com os outros docentes, outros membros da comunidade, dialogar com a gestão, abrir esse espaço de diálogo com a gestão para que o dia a dia escolar não seja mera burocracia de fechamento de bimestre, né? O mais importante, eu até brinco, né? Eu sou meia professora. Por quê? Eu gosto da sala de aula, eu detesto avaliar, eu detesto a burocracia escolar. E eu tenho certeza que muitas colegas e colegas meus também se sentem incomodados com essa parte, né? Que é uma parte que se dá tanta ênfase, nota, boletim, burocracia, se dá tanta ênfase, mas o fundamental que é conceber a situação de aprendizagem, que é o nosso plano de aula, depende do projeto pedagógico, que depende do diálogo com a comunidade, que é o mais importante, é o fundamental. A avaliação é uma etapa posterior. Não adianta eu avaliar algo que eu não consegui construir coletivamente e que não atende às necessidades da minha comunidade. Então, assim, esse projeto vivo que eu falo, e nós temos que demandar, o desafio está colocado. Lei tem cobrando isso. Cada um de nós teremos que ser militantes profissionalmente, cidadãos conscientes e atuantes.
tudo que está lá na BNCC, aqueles 10 princípios gerais, que nós temos que ensinar para os nossos alunos, nós temos que aprender também, porque não veio na nossa formação de saída, né? Então, é um desafio, mas é um desafio que é possível, é um desafio que é necessário, tá? Quando o projeto é muito bonito, desconfia. O projeto ele tem que sangrar, ele tem que ter anotação, ele tem que envolver disputa, porque a democracia é construída dessa forma. Não existe projeto pedagógico lindo e perfeito e alinhadinho que seja real. Então, o projeto real, ele tem as marcas das fraturas e das disputas e das necessidades e das incompletudes da comunidade de onde ele emergiu, né? Eu entendo dessa maneira. A Cris quer comentar? Eu acho que, Tatiane, você respondeu muito bem, né? Eu acho que não tem nada a acrescentar. Eu acho que é por aí mesmo, assim, só reforçando mais algo que você já tão bem explicou. Primeiro, essa coisa da separação teoria e prática é uma coisa que sempre nos acompanha, né, Tati? Seja na escola, seja nas organizações. A gente escreve muito bonito e na hora de fazer nem sempre é possível. Tem uma coisa de uma impossibilidade mesmo, né, daquilo que está no plano do planejamento, de realmente não ser factível totalmente na íntegra, mas eu acho que o que pode minimizar um pouco, né, essa separação entre o que está escrito e o que realmente você faz é esse olhar norteador, né, que vai fazer com que você escreva a partir do que você acredita e do que você sabe que é possível fazer, porque você sabe como isso vai acontecer na prática, né? Você sabe dos desafios que você vai passar. Um projeto realmente escrito sem experiência nenhuma é algo que certamente vai ficar só no arquivo, né? E sobre essa questão aí né, como fazer para saber se existe o projeto, se não existe. Na verdade, gente, existem muitas coisas erradas, né, que a gente vê aí, que a gente não gostaria que fosse assim, a gente não gostaria que a escola fosse tão burocrática, a gente não gostaria que as organizações fossem tão flexíveis assim a ponto, né, de existir um projeto ou até não existir, né, projetos, mas está nas nossas mãos a gente fazer dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Vocês, né, os 500 alunos do curso estão nos espaços sociais. Então, é no seu fazer, no dia a dia, que eu acho que cada um pode colocar um pouco de si, né? Colocar um pouco dessa ética, um pouco desse olhar sensível que nós falamos aqui. Então, a gente não precisa vislumbrar uma transformação mundial, né? A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez, é nesse trabalho de formiguinha mesmo, dos professores, dos profissionais técnicos. Então, eu acho que é nas pequenas coisas que a gente vai formando as pessoas, né? Passando aquilo que a gente acredita, contaminando as pessoas com esse nosso discurso, e aí o que é um trabalho de formiguinha, num médio prazo, se transforma em algo, né, muito maior, muito mais efetivo. É isso. Agora, eu acho que tem uns comentários, né? O microfone, Tati. Eu vou falar o comentário que tem aqui. Estou achando muitíssimo interessante a fala da professora e estou entendendo o PPP de outra forma, como algo que aponta caminho, diretriz e mostra a cara da escola, da organização e de outros segmentos educacionais. É um comentário do Edson dos Santos, do Polo Meninos. E é bem isso, né? O projeto político-pedagógico, ele não tem que ser bonito, gente. Ele tem que ser o que nós vivemos. Não adianta eu escrever bonito e viver outra realidade. E não tem problema nenhum mostrar a nossa cara. Nossa cara tem as imperfeições das nossas lutas, as marcas do que nós vivemos, o suor da nossa labuta, e isso faz parte. Ele tem que ser assim. E aí tem o segundo comentário.
A pedagogia da reflexão mencionada pela professora Tatiane me lembrou a proposta de pedagogia engajada da escritora e professora feminista Bell Hooks. A pedagogia engajada como modo de ensinar em que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender e se autorrealizar, além de ser um ensino que leva em considerações as intersecções entre raça, classe e gênero que perpassam o chão da escola. É o comentário do Lucas Antunes, do Polo Alvarenga. E sim, a pedagogia da reflexão, ela leva exatamente em conta tanto os contextos e as diversidades, quanto um pensamento que não seja uma intervenção cega, sabe? Abandonar esse reativismo, eu vou reagir. Muitas vezes eu vejo as pessoas numa postura, no ambiente escolar em geral, e no ambiente profissional, elas vivem de reagir, elas só respondem, elas não conseguem parar, respirar, elaborar, dialogar, se permitir ser fraco. Nós somos humanos, né? Se permitir chorar, se permitir se abrir, olhar para suas emoções, nós precisamos disso. Então, refletir e se entender enquanto ser humano com suas limitações, em desenvolvimento e numa comunidade, um coletivo, passando por adversidades e lidando com singularidades. Então, tem tudo a ver isso que você coloca, né? E eu acho que a gente já está se encaminhando para o encerramento, né, Cris? Eu gostaria de agradecer a todas e todos e todas participantes desse evento. São 2 horas de duração e passa tão rápido, né? A gente não percebe o quanto passa rápido esses assuntos tão urgentes e necessários e que nos instigam. Eu acho que todo mundo que está aqui quer uma prática escolar e social que seja efetiva, que seja real, que seja autêntica, que seja sincera e que construa um mundo melhor, né? E é bom que seja relembrado que as perguntas que não foram respondidas, elas vão ser respondidas depois, as perguntas enviadas pelo formulário. Gostaria de agradecer a Cris, aos nossos intérpretes, a Natália e toda a equipe da gestão e todos os participantes, e desejar um excelente final de semana e que trilhemos juntos, usando as tecnologias nos mais diversos contextos, seja na escola, seja nas organizações, construindo uma educação para o século XXI e que leve em conta os direitos humanos. Muito obrigada. Muito obrigada, Tati. Eu queria dizer a todos que a professora Silmar teve problemas de conexão, por isso ela não vai voltar, mas ela também agradece muito, né, a presença de todos. Eu queria agradecer de novo, né, a UFABC, a comissão gestora, a Silmar e a Tatiane por ter tido essa oportunidade de dialogar, todos os alunos e pessoas que estão nos assistindo. A gente está lendo aqui, tem coisas muito interessantes, né? Nem tudo deu tempo da gente responder, mas certamente nós vamos responder posteriormente. Lembrando que esse formulário vai continuar aberto, né, até 2 dias antes do fechamento da disciplina. E eu acho que é isso, né? Vamos nos fortificar, fazendo boas alianças, né? Mantendo a serenidade nesse momento difícil. Eu acho que todo esse debate que a gente faz dos direitos humanos é um debate que nos dá muito ânimo, né? Ao mesmo tempo em que a gente vê que tem muitos desafios, seja nas escolas, seja nas organizações. Eu acho que onde a gente está atuando tem como a gente fazer a diferença, né? É só a gente não pensar muito grande, no sentido de querer transformar tudo de uma vez, né? Vamos fazendo dentro daquilo que está na nossa alçada, onde os nossos braços alcançam, com certeza a gente vai muito longe. Tatiane, obrigada. Os intérpretes, muito obrigada por ter viabilizado, né, a nossa comunicação acessível para todos os alunos, que é uma coisa muito importante que a equipe gestora sempre coloca para a gente. Queria desejar para todos um ótimo sábado, né, um ótimo final de semana. Cuidem da sua saúde mental e um abraço a todos.